Olá, Ser Evolução! Olá, seguimores! Muita gente tá falando de autoconhecimento, romantizando muito isso aqui. Mas não é bem assim não, viu? Eu sou Elmar Oliveira. Eu sou Elis Bonfim e esse é o Desbloque Podcast. Fique até o final que tem um presente para você. Roda a vinheta! Lilis, que bom inaugurando esse podcast. Não é, mano? Vamos inaugurar. Desbloque Podcast, episódio 1 de vários. Nossa! E hoje a gente vai falar como o autoconhecimento nos destruiu, né? E já pra gente começar, mano, eu queria que você contasse, assim, qual é a importância do autoconhecimento no seu processo, sabe? Na sua jornada. Eu acho o autoconhecimento foi mega importante, Sim. sabe? Pra entender, pra você que tá aí na telinha entender. Sem o autoconhecimento não tinha Desbloque, não tinha Desbloque Podcast, não tinha a gente aqui na tela, né? Sim, com certeza. E comigo o autoconhecimento vem com um surto. Eu surtei. Quem me acompanha nas redes sociais, quem me acompanha há muito tempo, sabe do surto, né, que eu tive. E aí eu surtei com a pessoa que eu mais gosto, assim, com meu noivo, na época namorado. E surtei de uma maneira que eu não me reconheci. E aí eu percebi que eu tava perdido, que não era eu. Sim. Entendi. E aí eu fiquei, meu Deus, como pode isso? Que é que eu fiquei atordoado, você não tem noção. Era isso que eu ia perguntar, né? Porque quando a gente fala assim, nossa, eu surtei, o povo já acha que enlouqueceu, foi pro hospício, etc e tal. Como foi, assim, esse surto? Quais foram as características desse surto? Como é que você entendeu, assim, eu tô fora de mim, esse aqui não sou eu? Quais eram as atitudes que você passou a ter? Fiquei muito... Não, foi um surto. O surto não é algo de pouquinho a pouquinho. O surto é de uma vez só, é uma explosão, essa situação. E aí foi um momento agressivo, sabe? De quebrar Sim. coisa, de querer agredir, de gritar. Foi uma coisa muito louca. E quando você pensa nisso, quem é que vai me ajudar? E aí, quem vai me ajudar, tipo, você pensa pai, mãe, amigos, mas no momento eu disse, não, eu preciso de ajuda de profissional. E aí que eu fui pra terapia. Entendi. Seu início da caminhada no autoconhecimento se deu com a terapia. De profundamente. Entendi. Sabe, porque eu acho que a gente brinca com aqueles testes. São os inícios, né, de Sim. conhecimento. Os testes de revista, livros, mas nada tão profundo como uma terapia, né? É verdade, é verdade. No meu caso, eu não surtei, né? Porque eu guardava muito os sentimentos, as emoções, né? Eu entendia que eu não podia dar trabalho para minha família, para os meus amigos, então eu não dividia. Então, quando a gente não divide, a gente guarda tudo o que acontece, a gente fica depressivo, né? Porque a gente não compartilha com o outro. E aí, eu entrei nessa depressão. Eu fui definhando, gente, assim, sem nem perceber. Definhando mesmo. Definhando. Exatamente, definhando. E quando eu me percebi, eu já tava... Eu e o sofá era a mesma pessoa, sem comer, sem nada, sem querer viver. E é algo assim, ó, no estalar de dedos. Você não se percebe que vai acontecendo, né, esse processo com você. Porque eu não tinha autoconhecimento. Isso mesmo. A gente sem autoconhecimento... Não rola, deixa eu botar a telinha, as coisinhas aqui pra ficar bonito com a gente. Bota aí, bota aí. É importante também falar sobre isso. Elmar começou com a terapia, um processo mais profundo. Eu já fazia, na verdade, terapia e entrei nesse processo. Mas por quê? Porque eu utilizava a minha terapia só para me ajudar profissionalmente. Era só para me ajudar pro meu trabalho. E aí minha psicóloga falava assim, não, Elis, a gente hoje precisa cuidar aqui de você. Não. Eu falava, não. Vamos aqui porque eu preciso bater essa meta. Eu preciso que você me ajude
a entender o que está acontecendo aqui com essa pessoa da minha equipe, com essa pessoa. Eu preciso trabalhar isso nela e eu me deixava de lado o tempo todo. E eu já estava no processo da terapia há, sei lá, uns 2 anos, mais ou menos. Você só usava o processo terapêutico para profissional, né? Exatamente. Não usava pra mim. Olha que ela tentava, viu? Ela ia com jeitinho, eu falava, não adianta. Eu tenho meta pra bater, eu preciso de você pra me ajudar no profissional. É engraçado isso, porque teve uma conhecida nossa, até por sinal. O filho tá na terapia. E eu falei, mulher, você vai surtar, você precisa também de acompanhamento terapêutico. Só que com o filho, a mãe tem um acompanhamento uma vez por mês. E aí ela usa esse acompanhamento, assim, sabe? Eu digo, meu Deus, não é bengala. Terapia não é bengala. Sim. Sabe? Autoconhecimento não é algo assim do nada, não. E aí eu fiquei assustado. Digo, gente, vai surtar. Infelizmente. Não é jogando praga, não é fazendo nada disso, não. Mas a gente sabe o caminho que vai surtar bonito. Exatamente. E esse processo do autoconhecimento, o que ele é bem bacana é que quando você começa a mergulhar de fato nesse processo, você começa a entender aquilo que as pessoas falam, da sua luz e da sua sombra. Você começa a entender aquilo que as pessoas diziam tanto que era sua sombra e que você estava, sei lá, o agressivo, ou que você estava com raiva, ou que você estava em determinada situação que não era bacana, né, para a sociedade, né, viver com uma pessoa assim, né? E aí você ficava como é que eu posso dizer? Eu ia falar, ficava com raiva de sentir isso, de fato, sim, né? E aí você escondia, então você não abraçava suas sombras, você não entendia como é que ela surgia, porque você ficava com tanta raiva delas aparecerem que você botava ela para debaixo do tapete. E aí, nesse momento de surto, quando ela aparece, você não sabe lidar. Porque se a todo momento você escondeu essa parada? Você escondeu. E aí, cara, ela surgiu, faz o quê? Surta, porque você não sabe lidar com essa emoção, com esse sentimento. Porque no processo de autoconhecimento, entender o mais legal do processo de autoconhecimento é você compreender suas fortalezas e fraquezas, né? E saber agir. Eu fico vendo, porque, tipo, a gente fala de sombra, mas sombra é o que tá por fora, né? Que tá por trás, que tá escondido. Sombra a gente não vê. Mas o processo de autoconhecimento dá luz à sombra. Exatamente. E aí você começa a enxergar, sabe? Você começa a ver, caramba! No processo de autoconhecimento, a maravilha é você descobrir as suas sombras. E aí é show de bola! Show de bola real pra vocês não têm noção. E não é nem que a gente esteja romantizando a sombra, né? Só que a gente precisa entender quais são as nossas sombras, né? Aquilo que você falou nesse instante. Quais são as nossas fraquezas? Quais são as nossas fortalezas? Né? Bota a Elisa aqui no jogo. Diga aí uma sombra que você descobriu, que você não tinha noção. Que eu não tinha noção? Sim. Enquanto eu bebo uma aguinha aqui. Eu sempre fui tão crítica. Bora o povo patrocinar aqui, botar as águas patrocinadas, né? Ainda bem que você tirou o rótulo dessa. Eu sempre fui tão crítica comigo, gente, que a sombra que apareceu assim maior, que até hoje eu cuido, é a questão do controle. Você não percebia que você era controladora? Não percebia que eu era controladora, apesar de você, meu pai, né, pessoas próximas que me conhecem, ficar falando muito, né? Tudo tem que ser do jeito de Elis. Elis consegue moldar de um jeito que fique da forma que ela determina, tal. Só que eu achava que isso era o meu poder de persuasão. Eu achava assim, nossa, eu realmente sou muito foda no que eu faço, né, velho? Eu consigo convencer todo mundo. Eu não entendia que aquilo era eu querer ter controle da situação. Eu realmente não entendia. Eu não entendia que o controle estava ligado à questão de segurança. Eu queria ter o controle de tudo para eu me sentir segura.
sentir que eu tô ali em terra firme. Entende? Então, eu comecei a enxergar essa sombra, por que que eu queria, por que que eu deixava ela aparecer, né? Quais situações ela queria realmente, sabe? Me dominar, e por aí foi. E a partir daí eu comecei a trazer eles criança, comecei a trazer coisas da minha infância, né? Para eu poder realmente entender onde foi que surgiu, como é que surgiu. E aí eu lembro muito da nossa infância, a gente só. Se a gente tá só, a gente tá num ambiente inseguro, né? Eu e Elmar. Pra quem não sabe, nós somos irmãos, viu? Além de sócios, colega de programa, agora somos irmãos também. Exatamente. E era eu, Elmar e a nossa mãe. E a nossa mãe deixava a gente sozinho em casa por opção. Não era por opção, né, gente? Por necessidade. Por necessidade, né? Porque ela tinha que trabalhar. Então, a partir dali, eu começo a ter análise da Elis criança. Elis estava num ambiente inseguro. Completamente inseguro. Então, a gente não podia sair de casa, porque minha mãe proibia, porque a gente morava em um local... Como é que se fala? Como é que fala? Que minha mãe não deixava mais perigoso, né? Um local mais perigoso, né? Então, assim, Até porque duas crianças sozinhas e ficar saindo, mais seguro é ficar dentro de casa, exatamente, né? era exatamente Realidade. Exatamente. Então, a partir dali, começou a surgir essa questão de eu querer ter controle. Apesar de... Aí é feedback dele, né? Do meu irmão por ser mais velho. Dele sempre falar que eu sempre fui muito... líder, né? Muito ao líder. Ao ponto do autoritarismo, né? Exatamente, muito líder, assim, desde pequenininha. E a partir disso daí vai surgindo outras coisas, né? Que aí a gente vai cuidando, né? Da Elis criança. Fui cuidando da Elis criança nesse processo terapêutico, né? Que apareceram muitas outras sombras, né? Mas e você, mano? Me fale. Comigo, eu perguntei pra vocês, já fui pensando, mas eu acho que a manipulação para ter controle, né? Para ter segurança. Sim. É sempre assim, manipular o jogo da maneira que caia tudo bem com você e não tenham problemas. Sim. Sabe? Tipo, das conversas serem guiadas por mim, das brincadeiras, sabe? Do estilo da coisa com os amigos. Acredito que essa foi a maior sombra. E foi forte pra mim. Sabe? A gente brinca. Se eu fosse pra algum reality, o Elmar de antigamente, que não conhecia essa sombra, poderia ser o vilão ou o campeão. Verdade. E aí hoje, se o Elmar do reality fosse hoje, a sombra poderia querer dominar. Mesmo tendo conhecimento, a gente tem disso, de voltar, né? Você falou muito da infância. E é engraçado como muitos de nós não nos conhecemos, né? Sim. A gente não se conhece. E por quê? Porque a gente vai sendo podado. Essa manipulação vem de uma manipulação maior, né? Manipulação de uma... Manipulação de uma sociedade, manipulação de pai, manipulação de mãe, manipulação de tio, avô, dessas pessoas que têm autoridade, vão podando a gente e vão tirando gostos, vão tirando você acaba deixando de se conhecer. Eu percebi isso porque, tipo, eu era uma criança bem espiritualista, assim, adorava ler sobre o mundo mágico, sobre cristais, sabe? Adorava, tipo, de conversar. E isso foi podando, chegou o ponto de podarem tanto que eu fiquei uma criança mega hiper tímida, muito tímida, e essa ideia do mundo da fantasia, do mundo da energia, da espiritualidade, foi abafado de um ponto que eu nem lembrava mais que eu gostava disso. E aí, quando você faz o processo terapêutico, você começa a descobrir os seus gostos, se conhecer novamente, né? Lembrar de você. E vão podando muita gente. Quando chega cliente aqui comigo, você vê quantos podas tiveram, assim, sabe? Quantos escondeu a pessoa de tal maneira que ela não se reconhece, ela não sabe quem ela é.
Ela é o empilhamento das crenças dos pais, das crenças dos avós, das crenças de todo mundo que ela admira, né? Ela é esse empilhamento ali. E Isso vai mesmo. crescendo. O adulto que nós somos hoje é o resultado daquela criança, né? Eu digo da primeira fase, né? Que é até os 7 anos de idade. Então, quem eram as pessoas que vocês conviviam nessa época, até os 7 anos? Quem eram as pessoas que estavam ao redor de vocês? Quem eram as pessoas que vocês admiravam? E aí, essas pessoas, elas têm um poder, né? Vamos dizer assim, influenciável sobre vocês. E aí, o que é que acontece com isso? Você vai começando, se uma dessas pessoas, por exemplo, sei lá, seu avô... Não, vou dar um exemplo bobo, simples. Nosso avô, a gente morava, né, com o nosso avô paterno, e ele, por exemplo, não permitia de forma alguma que sentasse na mesa sem camisa. Ou usando boné. Exatamente, ou usando boné. Ele não permitia de forma alguma. E a gente trouxe isso para nossa vida. É. Não conseguimos sentar na mesa sem estar devidamente da forma que nosso avô nos passou. É uma crença boba, né? Vai dizer, nossa, não, Liz, isso é educação, né? É feio sentar na mesa sem camisa, sem nada, tal. Mas é algo que o nosso avô nos colocou, porque é alguém que a gente ama, a gente confia e a gente viveu e conviveu, né? Então, assim, são crenças que vão colocando pra gente que vai dando resultado. E as crenças que foram colocadas pra gente, por exemplo, eu vou falar pra mim, me deixou às vezes muito rígida em determinadas situações, né? A gente teve uma educação militar, então eu realmente ó, já tá botando a minha identidade. Eu era porque eu tô em fase de desconstrução. Isso é gigante, porque o autoconhecimento faz isso, desconstrói, destrói pra voltar. Então não vem com coisa, autoconhecimento vai te transformar naquela pessoa, não. Vai quebrar tudo, porque botou muita coisa em cima de você, vai precisar destruir, desconstruir. Cada dia é um pedregulho novo que a gente encontra. Não, eu era muito rígida a respeito do profissional, eu era muito rígida a respeito comigo mesmo, né? Eu era muito rígida. Então, assim, eu cresci no meio de mulheres que eram tidas como guerreiras, batalhadoras. E aí vocês pensam, quando a gente fala de guerreiros, de batalha, imagine qual é a visão que vocês têm de uma mulher assim, guerreira, batalhadora, né? Aquela mulher que anda com aquela armadura. Seria aquela mulher forte. Uma live em março. Já vou deixar esse tema pra gente fazer em março, que é o mês da mulher, né? Sim. Mulher guerreira, já vou deixar aqui. E vocês, quando tiverem ideias de tema, fala com a gente, escreve nos comentários, porque a ideia do Desbloque Podcast é a gente falar do desenvolvimento pessoal, falar do desenvolvimento profissional, do desenvolvimento espiritual, energético e mostrando para nossa vida, entendendo, mostrando para vocês como quebrar, como desbloquear isso aqui. Exatamente. Então, assim, não tem como não crescer com essa ideia rígida, sabe? De você se fechar naquele casco ali e falar, eu não posso depender de ninguém. Eu não posso precisar de ninguém, sabe? Eu tenho que dar conta de mim mesma. Então, imagine você crescer com este peso, minha gente, com essa crença. E na nossa família tem muito disso mesmo. Nossa família tem muitas mulheres com energia masculina, muitas com energia masculina. E aí ter todo esse trabalho, né, do guerreiro. Mas a gente fala isso em março. Vou deixar isso mais pra março. Exatamente. Mas foi engraçado como poda e como vai limitando a gente, né? Sim. E a gente começa a perceber que não sabe o que gosta e o que não gosta. O que te faz feliz e o que não te faz feliz. Quanta gente não consegue viver sozinho? Hein, mano? Falei. Quantas pessoas hoje estão solteiras, moram sozinhos e ficam tristes por isso, porque não conseguem gostar da sua própria companhia. Tá tão acostumado a estar com alguém, a viver com alguém, que acha que é sufocante ficar sozinho.
Por quê? Porque não se conhece, não sabe nem o que é que gosta, não sabe nem qual filme gosta de assistir, porque tem mania sempre de estar com alguém, assistir o que o outro gosta para agradar o outro, ou comer o que o outro gosta porque tem que agradar o outro, porque, sabe? Precisa sempre agradar o outro e nunca se agradar. Então, cresce sem saber o que é que gosta, né? E a principal ferramenta do autoconhecimento é essa parte da solidão, sabia? A solidão é ótimo para o autoconhecimento. Você ir pro cinema sozinho, Esse eu nunca fui. gente, é muito massa, muito massa. Você pode ir pro bar tomar uma cerveja sozinho. Ah, esse eu já fui. Pra Você vocês pode ir verem pra a um preferência show da sozinho. pessoa. Você pode ir para um show sozinho. As pessoas têm que Sim. perceber que podem fazer as coisas sozinho. E aí você começa a perceber seus gostos. Porque a gente vai muito pelo rebanho, né? A gente vai pelo rebanho. Segue a manada, né? E vai seguindo a manada. Vai Sim. seguindo a manada mesmo. Sabe? E é engraçado. É muito bom. Quando você tem... na numerologia, a gente tem o ano pessoal 7, que é esse ano de ficar sozinho. E eu recomendo, aproveitem esse ano, que é um ano mais introspectivo, para você se conhecer. O 7 tem essa energia do autoconhecimento, de puxar para dentro, sabe? E é Nossa. muito bom você se conhecer, curtindo momentos com você, sabe? Assistir um seriado com você, curtir uma novela. Gente, tem milhões de coisas. Ir pra praia sozinho, curtir a natureza. E aí vai. Muita coisa vocês têm pra fazer. Nossa, gente, o autoconhecimento é muito importante, assim. E como é que eu falo? Como é que a gente fala, né, mano? Que ele nos destruiu. Porque o tema é esse, né? O autoconhecimento nos destruiu. Por esse bate-papo aqui que a gente está tendo agora, será que vocês conseguiram pegar a chavinha? Será que conseguiram desbloquear a ideia do que nos destruiu? Por que que nos destruiu, de fato? Porque realmente nós éramos nós éramos duas pessoas que eram o acúmulo das crenças daquelas pessoas que criaram a gente. Sim. Ou que a gente se espelhava. E aí o autoconhecimento destruiu tudo isso e hoje é o mar e Elis é Elis, sabe? A gente tem referências. Isso não quer dizer que está em nós. Isso é importante você dizer. Porque a força que tem. Porque quando a gente destruiu, você vai quebrando até voltar para aquela natureza sua, né? Sim. E nessas quebras vão tirando as coisas e cada momento a gente vê, olha, poxa, isso aí, ó, agora entendi e vai. É um processo tão gostoso que você fica já, meu Deus, ó, é por causa disso que acontecia isso. A gente percebeu muito essa semana sobre a raiva, a emoção raiva, que é boa, você pode usar essa emoção para muita coisa. E a gente tinha essa emoção muito... quase inexistente. E a gente percebeu essa semana isso. Essa semana, Nossa, gente. caiu uma ficha gigante. Imagine. Caiu uma ficha gigante pra gente, assim. Surreal, porque a gente ficava tentando entender por que a gente não tem raiva, né? Não sente raiva, né? Muito louco. E a gente começou a terapeutizar. Lógico, que esse caminho é o caminho. É o caminho. O bom é esse, né? Que a gente consegue fazer a terapia com a gente mesmo aqui. E a gente foi terapeutizando até que a gente achou a raiz e falou, cara, é isso. Foi, descobrimos, sabe? A chave virou. Isso mesmo. E vem sempre na história, né? Sim. E quando você não se conhece, aí vem o pulo do gato. E quando você não se conhece, Sim. você é massa de manobra. Ah, com certeza. Você é influenciável, você vai fazer tudo que a mídia, que os políticos, seu pai, sua mãe, seu avô, sua professora mandar fazer. Você é influenciável. Se você não sabe, O que você quer, né? como diz Jerônimo, né? Quando você não sabe o que você quer, Qualquer caminho, coisa serve, qualquer né? caminho serve. A Exatamente. gente usa isso muito no coach. E se você não sabe o que quer, você não sabe quem você é, você não sabe o que você gosta. Gente, não é fácil. Não vou dizer pra vocês, então pronto. Não vou me conhecer e vou ficar nessa minha zona de merda que eu falo aqui, né? Nessa zona de cocô.
Não, gente, o processo de conhecimento, de autoconhecimento é libertador. E liberdade é tudo. Desbloquear suas amarras, desbloqueia a sua vida, desbloqueia a sua prosperidade, desbloqueia a sua vida profissional. E você começa a entender como você funciona. Sim. Você começa a entender como você funciona nos momentos de estresse, de ansiedade. Ô, mano, tem uma atividade que a gente faz aqui no Desbloque, né? Na mentoria Você é Extraordinário, que é uma atividade simples, que eu peço para eles trazerem feedbacks de pessoas, né, sobre eles, e aí traz esse feedback. E aí eu peço para eles falarem o que é que eles reconhecem neles, dentro desse feedback. E é surreal, assim, sei lá, a pessoa fala, nossa, você é organizado, você é disciplinado, eu enxergo Elmar um empreendedor nato, não sei o que. Aí eu falo, e aí, Elmar, dessas aqui, o que é que você enxerga em você? Não, ela tá louca, organizado nada, eu sou super desorganizado, eu sou super indisciplinado, eu não sou empreendedor. Começa a nem enxergar aquilo que o povo fala, né? Então também tem os dois caminhos. Você toma às vezes como verdade aquilo que as pessoas falam com você como verdade absoluta, sem nem você saber se é ou não é, e tem o caminho de você se diminuir. De nem enxergar aquilo, né? Que o povo fala. Eu tirei isso naquele retiro que a gente fez. Que é o retiro que a gente tá trazendo pra Salvador. Sonso. Diziam que eu era sonso. Sim. E eu botei isso na minha identidade. Botei isso. Que eu era sonso e ponto. Sim. E naquele retiro eu disse, caramba, eu não sou sonso. Sempre disseram que eu sou sonso, mas eu não sou sonso. Pare, deixa de ser ridícula. Mentira. Imagina, eu me abrindo aqui. Ela mentira. E aí, mas aquilo caiu uma ficha, eu digo, caramba, não acredito nisso, não. Não acredito. Sim. Eu disse, velho, eu não sou sonso. Se eu não sou sonso, eu fiquei assim, meu Deus. Caramba. Quando a gente coloca tanto na nossa identidade, né? Passa anos acreditando naquilo, porque as pessoas falam que é e toma aquilo como uma verdade absoluta. Você é. Você e fala assim, né? Nessa autoridade. Então, assim, o que é importante? Que a Mar trouxe aqui em relação ao autoconhecimento. Comece a trabalhar em relação a isso, a se conhecer, sabe? Para não se tornar influenciável. Para você passar a ter uma opinião própria, para quando a pessoa falar, nossa, mas você é assim, você poder perguntar, em qual momento eu agi dessa forma que você me enxergou assim? Primeiro, a pessoa já vai tomar um susto, né? Você fazendo pergunta de coach para ela. E aí ela vai trazer o momento, você vai falar, então, neste momento eu agi assim. Não quer dizer que eu sou assim. As pessoas pegam um momento e já botam na sua identidade. A pessoa é assim, pronto. Exatamente. Um dia que eu fiquei bêbado, pronto, aquela pessoa é alcoólatra. Ou transforma você em vilão ou em mocinho. Isso mesmo. É isso, porque a nossa sociedade tem esse... Tem que rotular. Exatamente, é isso. Tem quase complete a frase, né, aqui, né, minha gente? Mas é pra vocês verem a sintonia dos irmãos, tá vendo aqui, ó? Isso aí. Mas é isso. Precisa rotular. A gente precisa dar rótulo. Se não tiver rótulo, não tá bom. Né? Se você tá ficando com uma pessoa, tá ficando só com essa pessoa, os dois só estão ficando, é relacionamento monogâmico, só tá ficando com essa pessoa. Mas você precisa ter o rótulo que é namorado. Ou você precisa ter o rótulo porque fica nervoso, não dá pra ir curtindo aquele momento, se conhecendo e automaticamente tá namorando. Não, precisa do rótulo, porque eu preciso dizer pras pessoas que eu tenho namorado, eu preciso desse rótulo. Gente, amiga sua louca, vá curtir o presente, sabe? É exatamente isso, eu tô trazendo exemplos bem simples assim, para que vocês consigam viajar, que é algo muito maior, sabe? É algo bem maior, mas que a gente faz isso nas pequenas coisas, nos pequenos detalhes, entende? É exatamente isso. E faz mesmo. E aí eu trago, amigo não é terapeuta. Exato. Nesse processo de autoconhecimento, você observa o que os outros falam de você. Isso é bom. Porque aí você começa a perceber e ver, poxa, me rotularam disso. Mas eu sou isso mesmo?
Mas desabafar, você em processo de surto, você em processo de querer ajuda, procura profissional, né? Não procura amigo, porque ele tem as crenças dele, ele não tem ferramenta para te ajudar, né? Ele tem a história dele, né? É muito engraçado. As Isso pessoas tem a vão... história dele e a pessoa julga, né? pela história. Exatamente. Era isso que eu ia falar. Isso Eu mesmo. posso vir aqui e, sei lá, ter uma amiga, Maria, eu vou conversar com Maria sobre o que eu tô passando. Ela vai me dar conselho dentro do que ela viveu, da vivência dela, do achismo dela, das histórias dela, da referência dela. E ponto. Ali, Maria tá dando o melhor dela pra mim. Só que será que aquilo que é o melhor de Maria pra mim, que ela tá dando naquele momento, é o que vai realmente me ajudar? Não, porque ali tá cheio de história, de julgamentos, de preconceitos, de muitas outras coisas. Então, eu preciso ir para um profissional que realmente vai me ajudar, sabe? Você bater papo com seus amigos é tranquilo, só não queira terapeutizar com eles, né? Porque não faz sentido. A não ser que ele seja terapeuta e você vá conversar com ele dentro da clínica dele, dentro do espaço dele, e ele como profissional. Aí realmente não é um bate-papo com um amigo, né? Com certeza. Porque a galera gosta de usar a gente, viu, povo? A galera gosta de usar a gente. Eu já digo logo, aqui não é terapeuta, não. É o Mar que tá aqui, amigo de vocês. É verdade. Porque o povo gosta de usar. É assim, né? Aproveitando, né, que você tá aqui, queria até te contar um negócio aqui. É assim, minha gente. E já... Me deu um conselho, me deu um conselho. E já me usam por ser geminiana, não consegui calar esse diacho dessa boca, aí eu não me aguento, eu tô vendo a pessoa estendendo a mãozinha ali, pedindo ajuda, eu já começo a falar, eu já olho pra minha cara e faz assim, ó. E o canceriano Ô, intuitivo, gosta de abraçar todo mundo, Eli, você família. sabe, só que é o mar, minha gente, vocês precisam saber, ele chega na hora e fala, Eli, você sabe o que você tá fazendo aí, é consultoria, né? Você sabe. Aí eu começo a perceber. Hoje, tipo, meu marido mesmo, ele faz isso, ele vai, não sei o quê. Eu digo, velho, você sabe que você tá fazendo consultoria, né? Isso aí cobra tanto valor. Ah, pelo amor gente, de Deus, ele não dá fala não. isso com essa cara aí mesmo. Não A dá, pessoa não. chega e fica assim, cara. A gente trabalha, a gente vive disso, né? Não tem condições. E nisso, os profissionais que podem te ajudar é o terapeuta, Sim. sempre, né? A gente tem muitas ferramentas. Olha, mano, sabia que o self-coach, o life coach também, o processo de coaching para autoconhecimento, ele é maravilhoso também, sabe? Sim. A gente consegue fazer um trabalho muito legal de autoconhecimento com o coach. E também aqui no Desbloque, na nossa mentoria, Você é Extraordinário. E também tem a nossa mentoria terapêutica, né? O W. Oliver. É um processo mais profundo de autoconhecimento, com ferramentas avançadíssimas, né? Cientificamente Sim. comprovados, que é muito bacana. A gente tem um resultado, assim, depoimentos surreais, né? De transformação. Será que a gente pode contar alguma transformação bacana aqui dos nossos clientes? A transformação é o que a gente mais tem, né? A gente trabalha com isso, Desbloque, né? desbloqueia. A gente tem muitas transformações. Começa com transformações mínimas, que é tipo... A gente tem um teste de liderança gratuito, eu vou deixar até aqui. Um teste de vibração energética que já começa. Exato. Teste de liderança, a pessoa já percebe que líder é. Sim. Já é autoconhecimento. Sim. O teste de vibração energética, a pessoa já vê que energia ela tá vibrando. Já é outro. Sim. Aí já vê, as pessoas já falam, poxa, mas não sabia que eu tava vibrando tão mal. Pô, eu não sabia que eu era esse tipo de líder. Isso já é processo de autoconhecimento. Exato. Esses testes de revista já é um ponto de entrada. Outras ferramentas massa, a gente tem aqui a numerologia e o perfil comportamental, o teste de personalidade. Esse aí... São dois bem fortes, bem Sim. massa, bem massa. A numerologia foi um instrumento que eu usei bastante. O perfil comportamental também vim usar. E você começa a descobrir os pontos positivos, pontos negativos, pontos fortes, pontos fracos, que te traz uma clareza sobre você. E ajuda em várias áreas da sua vida, né? É como se fosse um olhar 360 com você. Eu falo para os nossos clientes aqui no Desbloque que é o raio-x deles. É um mapa
E o perfil comportamental é o raio-x deles, assim, eles conseguem ter noção do eu interior, né? E conseguem ter noção das ações deles ali também, até melhor trabalho para eles, pontos a melhorar, quais exercícios eles precisam fazer para melhorar outro tipo de perfil que eles queiram trabalhar, e por aí vai, né? E sem contar que no mapa a gente sabe o nosso destino, a nossa missão, né? Isso mesmo. Aí o mapa vai muito mais além, né? Que vai já com aquela coisa da metafísica mesmo, né? Sim. De mostrar também o caminho, o que vai acontecer em tal e tal período, né? A numerologia cabalística, que é a que a gente usa aqui, tem essa facilidade. Sim. E traz muito conhecimento, viu? E aí, depois que você faz isso, tem ferramentas como livros, né? Tem livros que já ajudam. Sim. Que vai... Tipo, livros que vão trazer perfis. Teve um livro que me ajudou muito, que foi Acordos Espirituais, de Aline Schultz, que ela vai trazendo 4 perfis e aí você vai descobrindo os perfis. Tudo que você vai limitando, vai entendendo os seus perfis, é muito bom. Tem livro importante, Inteligência Positiva, de... Ai, gente, esqueci o nome. Também, que aí ele vem trazendo os sabotadores para você entender como você vem sabotando a sua vida. Sim, esse e é aí vai tirando, né? O processo tem um livro que eu tô lendo, que é Como Viver como Monge, e ele tem uma citação bem bonita, assim, que ele fala... Pra você se conhecer, olha, tem um espelho, ele tá lá no mosteiro, né? Uma escola de monge. E tem um quartinho da bagunça. Nesse quartinho da bagunça tem um espelho empoeirado. E aí o monge leva ele lá e fala: esse é você. Você consegue se ver? Não. Porque era tanta poeira. Ele precisava tirar a poeira para conseguir se enxergar. Isso ficou tão forte em mim assim que eu digo, é muita poeira pra gente tirar, pra gente conseguir limpar e conseguir se enxergar, conseguir se conhecer novamente. E faz todo sentido com o que a gente tá falando aqui hoje, né? Isso mesmo. Faz todo sentido, né? E o bacana, gente, do autoconhecimento é que ele é constante. Ele é ad eterno, como a gente fala aqui, né? Ele é o time, é o tempo todo. E o que é que acontece com isso? Por que, Elis, é o tempo todo o autoconhecimento? Porque realmente, quando você trabalha algo superficial, não entra, sabe? Não entra, não faz parte de você aquilo dali. E aí, o que é que vai acontecer? Você vai retornar com aqueles mesmos padrões, aqueles mesmos comportamentos, vocês vão retornar com as mesmas crenças. Por quê? Porque vocês realmente não entenderam, não colocaram dentro de vocês, sabe? Esse processo do autoconhecimento. Porque quando ele já está instaurado, assim, sabe? Em você, de fato, acontece alguma situação que a sua sombra vai surgir, você já consegue se ligar. Opa! Eu sei que essa situação aqui, eu vou ficar daquele jeito, olha, eu vou sair, eu vou fazer tal coisa, eu não quero que ela apareça nesse momento. Mas não, quando você só leu ali aquele negócio, aquele livro que a Má acabou de falar aqui, só leu e foi. E não aplicou, né? Não aplicou, aplica na vida. Né? Não foi pra ação. Essa semana foi forte, foi engraçado a gente tá nessa semana falando de autoconhecimento, porque foi a gente falando sobre isso, esse processo com a gente. Depois eu vou contar também um processo de uma sombra querendo retornar e eu consegui até controlar. Mas da gente ver de pessoas que a gente acreditava que tava num caminho tão bonito e em 2 segundos retornou. Tipo, 10 anos de terapia, 20 anos atrás. Nossa, gente, foi demais. Eu falei pra Mar, encontrou o seu par, né? Eu fiquei muito triste, assim, sabe? Eu digo, poxa, velho. E aí a Liz me disse... Ok. É pessoal intransferível. O processo é de cada um. A salvação é pessoal e intransferível, né? Isso eu aprendi e levo pra minha vida, porque é verdade. Eu falei pra Elmar, eu fico triste, sabe? De verdade, eu fico triste. Mas eu não trago essa tristeza pra dentro de mim ao ponto de, sabe, mudar o meu dia mais.
Porque eu sei que a evolução é individual, eu não posso fazer muita coisa, né? Nós estamos aqui disponíveis nesse processo com a nossa missão, que é tão linda, tão bonita, de realmente transformar o mundo. Só que a salvação pessoal é intransferível, né? Se as pessoas entenderem que as atitudes que elas estão tendo é o que elas precisam ter nesse momento, né? Infelizmente eu não posso fazer nada. Isso Só mesmo. a gente está aqui disponível para ajudar quando precisar, né? E deixar, porque cada um tem o seu processo de evolução pessoal. E é isso, né? Se a pessoa precisa passar por isso tudo de novo, porque não aprendeu, né? Da primeira vez. Então vai ter que aprender agora de uma outra forma, né? E é fato. E eu e a Almar, a gente fica correndo disso, minha gente. Quando a gente começa a se perceber repetindo alguma coisa, a gente fala, epa, não, pera aí, aqui não, vamos aqui, o que é que a gente precisa fazer? Aprender, e aí eu peço socorro ao Mar, o Mar pede socorro a mim. E a gente aplica as ferramentas que a gente conhece, a gente tem as ferramentas, né? Exatamente. Já ajuda, ou senão vai procurar algum profissional para ajudar a gente, né? Estamos longe de ser perfeitos, né? Nós não somos perfeitos e nem chegamos perto. Não mesmo. Mas o que acontece com a gente é que o autoconhecimento já está tão forte na gente que a gente consegue se perceber muito fácil. E aí, para a gente tomar decisões e usar a ferramenta certa, é muito mais rápido, sabe? A gente consegue ser muito mais assertivo no nosso processo de desenvolvimento pessoal. E aí, E porque a gente quer isso, né? Ajuda a gente muito, quer né? isso. E a gente conhecer, tipo, essa semana tava muito. Tenho uma sombra que era desconfiança. Sim. E aí, se você desconfia demais, você não confia. Ok. Vem um processo, até venho confiando. E aí, no meu caso, é confiar na espiritualidade, confiar no processo, acreditar no processo. E aí eu digo, ai, meu. Tava aquele surto assim, eu disse, epa, 2 altos, bora lá, respira, não sei o quê. E aí, vamos confiar no processo, acreditar em você, né? Porque eu tive um processo nisso de não me conhecer, que a minha autoconfiança não existia. Eu desconfiava dos outros porque eu nem confiava nem em mim. Né? Tem muito disso. Com certeza. Porque tinham destruído minha confiança, sabe? Minha autoconfiança, minha autoestima, num processo tão, sabe? Tão foda assim, que foi difícil você recuperar isso e às vezes quer voltar. E aí você diz, pá, aqui você não se cria. Aqui você não se cria, se pique. E aí a gente aplica a técnica. Uma boa técnica, a meditação, né? A gente não falou de meditação. Caramba! Meditação nesses momentos de sombra é bom. Porque é o se ditar, é você parar pra se ouvir. Não tô dizendo pra você ficar com a cabeça sem nada pensando, não. É porque que as pessoas acham que a meditação é isso, né? Esvaziar a cabeça. Gente, por causa daquela coisa do cinema, né? De monge, de televisão, da coisa ficar assim. Não é isso. É você começar a ter conhecimento do seu corpo, por exemplo, né? Sentir seus pés, sentir suas mãos, começar a sentir o vento tocando no seu corpo, começar a sentir até os próprios pensamentos, vai organizando cada um na sua caixinha direitinho. E uma outra ferramenta também que é muito importante, nossa, a gente tá dando muitas dicas hoje, né, mano? Show de bola. Mas, aproveita assim, pra seguir a joinha, né? Fazer as coisas, compartilhar com os amigos esse podcast. Como diz nossa que tá sobrinha, em todas as redes, né? É por ti, aperto por ti. Mas uma outra ferramenta... Já bota nos favoritos, viu, gente? Que eu falo, né, que as pessoas também não valorizam e que tem um resultado assim, ó, uau, sabe? Resultado uau é o diário das emoções. Faz o diário das emoções, pega um caderninho. Ai, Elisa, eu tenho que ir na papelaria comprar um diário, uma agenda bonitinha. Tará. Não! Pelo amor de Deus, um bloco de notas, se tiver na sua casa. Qualquer coisa aí. E notas no celular também, se quiser. Isso, no celular também não fica procurando coisas para não fazer, sabe? O momento é para agir. Vamos agir. Então, o que é o diário das emoções? É você, no momento, à noite, está em casa já, relaxado, de boa, vai lá e anota como foi o seu dia, né? E quando você anota como foi o seu dia, você vai colocar situações que realmente ficaram gravadas ali em você, na sua memória, né? No seu dia. E você vai começar a perceber, né, as suas emoções. Nossa,
Pela manhã eu já fiquei estressada, agoniada, porque as coisas, minha marmita não estava arrumada, eu terminei me atrasando, fui levar meu filho para a escola, aconteceu isso, isso e isso. Poxa, eu já cheguei no trabalho chateada, estressada, e tinha reunião, me exaltei nessa reunião. Olha como o dia já começou confuso dessa pessoa. Como é que não vai terminar assim, exausta, sabe? Porque ela precisou doar mais energia do que precisava por conta disso. E aí, quando você pega e você lê como foi seu dia, você começa a recalcular a rota. Você vai pensar, caramba, poxa, olha como meu dia foi por uma situação, porque eu não deixei as coisas organizadas aqui para eu acordar mais tranquilo. Sabe o que é que eu vou fazer agora? Vou organizar tudo que precisa ficar organizado para amanhã de manhã. E já vou fazer o teste como é que vai ser o meu dia. Pronto, aí já vai arrumar a marmita, a farda da criança, já vai deixar o despertador, já vai deixar tudo que puder do café da manhã já pronto, lancheira, tal. Quando acordar no outro dia, no mesmo horário, e você começar a já saber que seu dia já está todo organizado, e à noite, quando você for anotar lá no seu diário das emoções como foi o seu outro dia, você já vai ter uma comparação, sabe? O que é que deixa você mais tranquilo? Aí você começa a perceber, nossa, para ficar mais tranquilo, eu acho que eu preciso ser um pouco mais organizada. Mas vou continuar me avaliando, se foi realmente isso, ou se foi um estresse do dia anterior. Vocês conseguem perceber? Vocês vocês tiraram as suas emoções de dentro de vocês e vocês transcreveram para o papel. Vocês fizeram o esvaziamento emocional, que a gente chama, né? Vocês tiraram ali de dentro, passou para o papel e ali você tá uma visão dissociada. O que é uma visão dissociada? Você tá sem emoção naquilo. E olhando de fora, Você tá né? olhando de fora, porque quando você olha de fora, você não tem emoção. E aí você tá com essa visão 360 de como foi o seu dia e você pode ali fazer os ajustes, né? Olha que dica maravilhosa e as pessoas não dão valor, acham que é besteira, mano. Acredita? O Diário das Emoções? Acredito. Acho A que é simplicidade é muito bom para clarear, né? Outra coisa importante, autoconhecimento é trazer clareza, né? É você clarear, é você ir limpando. Isso é bom quando traz clareza, viu? E uma coisa, autoconhecimento é caminho sem volta. Você vai sempre aprender algo novo sobre você. Inclusive aprender que você vai voltar a ter algumas atitudes. Por quê? Porque neurocientificamente falando, seu cérebro já está acostumado com aquilo. Então não é muito fácil a gente pegar e mudar. O processo é de conhecimento. Você vai se conhecendo e vai mudando e vai vendo. Bom, até algumas coisas que botarem em você, você já curte hoje em dia. E você já vê, eu acho que tá de boa. Sabe, tá tranquilo. Não, isso não me incomoda. Isso foi até bom. Que às vezes não são tão só coisas ruins que inserem na gente, não. Sim, com certeza, né? A gente é uma metamorfose ambulante mesmo, Como né? Como diz nosso conterrâneo Raul Seixas. Exatamente. Nós estamos o tempo todo mudando em processo. A Elis da semana passada não é a Elis dessa semana. Gente, é sério. A gente muda diariamente, porque se a gente aprende coisas diariamente... Isso mesmo. Se você tá ouvindo aqui o podcast e realmente pegou as sacadas do que a gente tá falando, sabe? Desbloqueou pensamentos, crenças, coisas que vocês estão aí guardados amanhã e colocou em prática, amanhã você já não vai ser mais a mesma pessoa de hoje, né? Se você for pra ação. Isso mesmo. E é exatamente isso. 1% a cada dia, né? Uma mudancinha. Não precisa mudar de uma hora para outra, não. Não precisa se enxergar. Não precisa pegar o espelho e tirar a poeira de uma vez. Não vai. Até porque você surta, viu? Porque você vai ver outra pessoa. Um passo devagar. Senão... gente, é isso. Não dá do nada pra uma hora pra outra você pegar e ver quem você era. Sim. Meu marido, Rafa, tá assistindo um seriado Doc. Certo. Na Amazon Prime. A gente tá fazendo bem comercial hoje aqui. Eu quero que todo mundo me dê porcentagem. É verdade. E aí o que acontece? Esse médico, ele toma um tiro e esquece 12 anos da vida dele. Sim. E aí quando ele acorda, ele fica um pouquinho em coma e acorda outra pessoa. E as pessoas ficam assustadas, porque não é ele. E nisso ele fica... As pessoas vão jogando na cara quem ele é. E isso dói e machuca ele, porque ele não se reconhece aquela pessoa que era um escroto, sabe? A pior pessoa da face da Terra.
E ele acorda legal, gente boa? E ele acorda legal, gente boa, Meu solícito, Deus. sabe? E você vê, eu digo, caramba, é isso que acontece, você não consegue a dor, sabe? E aí você fica atordoado, não dá de uma hora para outra você querer descobrir quem você é, o que tá ali, seus gostos. É um processo devagar, certo? É verdade. É devagar. Tem algumas coisas aqui que a gente bota impacto emocional, que precisa tirar, precisa enxergar mesmo, e para a pessoa seguir, porque tem blocos energéticos, situações que não tem condições. Sabe? Precisa de um impacto melhor para a pessoa mudar. Tem cliente até que fecha a cara pra gente assim na hora, né? Que eu não queria sentir aquela dor, né? Aí depois já diz que ama a gente, abraça, já sente falta. Já fica com saudade, já querendo fica com voltar. saudade. Mas é assim, é por amor, né? A gente faz isso por amor. E eu aviso, e a Elmar também avisa, vai doer. Mas é pro seu bem, sabe? A gente vai, é como se fosse uma cebola mesmo, a gente vai tirando aquelas camadas, porque a gente vai, diante de tanta coisa acontecendo, né? A gente vai criando mesmo essas camadas, né? De proteção, a gente vai se protegendo, a gente vai ficando às vezes ríspido, a gente vai ficando com medo, desconfiado, e isso às vezes vai guardando a gente lá aquele miolinho, né? A gente vai criando muitas cascas, né? E não precisa, né? Ser assim toda hora, todo momento, todo dia com todo mundo, né? Existem situações que nós precisamos dessa proteção, mas não precisa ser 24 horas. Tá tudo bem as pessoas conhecerem as nossas fraquezas. Tá tudo bem as pessoas conhecerem as nossas fortalezas, né? Ninguém é super-homem, ninguém é Mulher Maravilha, né? Eu cresci achando que eu era Mulher Maravilha, que não precisava de ninguém. O que aconteceu? Uma depressão foda. E aí? Faz o quê? Né? Perde não sei quantos quilos, não quer nem mais viver, acha que não serve pra nada. E aí? Como é que reconstrói tudo isso? Tem que ir lá no fundo do poço, catar suas migalhinhas, né? E voltando, né? E é isso, né? O Mar não é super-homem e surtou também, porque o peso de achar que era responsável por todo mundo também é isso, né? A gente surta, gente, né? A gente surta. E tá tudo certo também, porque é o processo da reconstrução, né? Isso. A gente destrói. O autoconhecimento nos destruiu, tirou tudo isso, né? Tirou essas camadas todas e começou a lapidar, né? Esse diamante que nós somos hoje, né? Ah, que massa. Adorei aqui. Estamos voltando, estamos produzindo esse conteúdo. Vamos melhorar cada dia com o feedback de vocês, certo? Sim, com certeza. Fico bem feliz. Quero que vocês sigam a gente nas redes sociais. Exatamente. Por favor, tá até aí, né? Voltando aqui, que eu tô me achando aqui, viu? Aí na tela. O produtor. E quem tá nos ouvindo, o meu é @elisbonfim, com M de Maria no meio, tá? Isso. E o meu, Oliver Elmar. E a gente fala muito de conteúdo de profissional, espiritual, energético, família, desbloqueando sua vida pra tudo mais, né, Lilis? Isso aí. Então, coloca aí nos comentários quais foram as sacadas que vocês tiveram, o que é que desbloqueou em vocês aí com esse podcast hoje. Coloca nos nossos comentários, segue a gente nas redes sociais e a Elmar vai falar agora do presente, né? Tem presentinho. Porque a gente falou que quem ficasse até o final vai ganhar o presente. Tem presentinho. Vou botar aqui na descrição um link com desconto para quem assistiu aqui a live do mapa numerológico e do perfil comportamental. Eita! Aí que tem top. um descontinho massa que aí vocês adquirem, dá de presente para alguém, compra e vocês vão ver. Porque a gente quer mudança, a gente quer transformação. Então, se essa ferramenta ajudou a gente, ajuda nossos clientes, então nada como ajudar vocês que estão aqui privilegiando esse episódio 1, que vem todo dia às 8h30 na quinta-feira. Isso aí, galera. Um beijo grande. Esperamos vocês na próxima quinta, né? Isso mesmo. Tchau, galera. Roda a vinheta.